Olá, irmãos, graça e paz. Sejam bem-vindos à Escola Teológica João Calvino. Nesse vídeo de hoje, nós estamos fazendo uma introdução àquilo que é o nosso curso de preparação para obreiros. Tá? Então, em que se estabelece o fato de haver um curso para obreiros? Qual a necessidade de um curso para obreiros? Entende-se que um obreiro de uma denominação, independente de qual seja, ele seja uma pessoa capaz de ensinar, né, de se comunicar de forma coerente e de forma correta, né, segundo aquilo que prescreve as Escrituras, com aqueles que lhes são, em tese, subordinados. Quando eu digo subordinados é porque o obreiro ele exerce certa função de liderança com respeito àqueles que fazem parte da comunidade da fé, né, independente de qual seja. Então, são liderados por ele. Tá? Então, o que se espera de um líder cristão, né, de uma comunidade cristã? Então, há alguns conhecimentos específicos, né, que se fazem necessários para que haja êxito na empreitada, né, no ministério de um obreiro. Né? A ideia de obreiro é alguém que trabalha, né, em prol, no ministério, trabalha em prol da obra. Ela pode variar muito de denominação, de grupo para grupo. Tá? Então, por exemplo, nós podemos denominar de obreiros em uma igreja como a igreja presbiteriana aqueles que fazem parte do corpo dos oficiais da igreja, né? Tais como o pastor pode ser tido como um obreiro, os presbíteros ou diáconos, embora essa nomenclatura não seja utilizada no meio presbiteriano. Tá? Em outros meios é mais comum. Tá? Por exemplo, na Assembleia de Deus você tem auxiliares, você tem presbíteros. Então existe uma nomenclatura muito geral para aqueles que são denominados obreiros. O que difere, então, um obreiro de um crente, vamos dizer assim, uma linguagem bem coloquial, um crente comum, crente de banco, como o pessoal normalmente diz. Tá? O crente que ele é obreiro, ele tem de fato que ter certos conhecimentos, ele tem que ter de fato certas posturas que o farão ser um exemplo para os demais membros dessa comunidade. Tá? Então ele tem que ser assíduo na leitura das Escrituras, ele tem que saber estudar as Escrituras, ele tem que saber ensinar as Escrituras, ele tem que saber instruir ou aconselhar, exortar aqueles que são seus liderados por meio da Escritura. Tá? E como é que ele consegue fazer isso? Por meio do estudo das Escrituras. A nossa intenção nesse curso é exatamente essa. É preparar os obreiros para que eles possam ter o mínimo de preparação para atuar de forma eficaz dentro das suas comunidades de origem. Tá? As nossas aulas elas serão, por uma questão de comodidade, aulas virtuais, embora em outro momento essas aulas foram presenciais na Igreja Batista Nacional, pastoreada pelo reverendo José Newton, meu amigo, mas por uma questão de comodidade e o contexto social, o contexto em que nós estamos vivendo hoje, observou-se a necessidade de se fazer um curso online, tá? Para que seja mais viável para os irmãos. Então, farei aulas sempre de 10 a 15 minutos, no máximo 20 minutos, a minha pretensão é essa. E, junto com essas aulas, algum material em PDF que eu irei postar para que os irmãos possam ler e se aprofundar no assunto. Tá? Também, além do material em PDF que eu vou postar, e além dos vídeos explicando como funcionam os métodos, como funcionam todas as técnicas que nós vamos aprender aqui, eu também instruo os irmãos e incluo no material alguma indicação de livros, tá? Que são livros
que vão lhe dar um conhecimento além daquilo que nós vamos ver no curso, tá? E por que isso? Porque normalmente, vou dar só citar a título de exemplo, você vai estudar hermenêutica, então eu julgo que seja necessário, pelo menos no início, você conhecer as duas escolas interpretativas de hermenêutica, tá? Que é uma escola que é literal, né, que vê as coisas de forma literal, e uma escola alegórica. Tá? Então, a gente entendendo que existe uma escola literal e uma escola alegórica, no caso Alexandria e Antioquia, nós podemos ter em mente já um material suficiente para trabalhar os textos bíblicos dentro dessa perspectiva, de que o texto é literal ou alegórico quando necessário. Tá? Embora as duas escolas sejam antagônicas, e nós devemos, né, extrair dessas duas correntes aquilo que elas têm de qualidade, aquilo que elas têm que pode ser de fato utilizado de forma a nos ajudar em nossos estudos. Tá? Mas, por exemplo, existem algumas questões históricas que na aula em si me parece que se torna um pouco cansativo. E é um conhecimento que você pode adquirir fazendo a leitura de um bom livro, como os livros que eu irei indicar aqui nesse curso. Tá? Então, o curso ele vai ser muito prático, e essa parte mais histórica ela vai ficar por conta do aluno fazendo ou cumprindo, né, aquela leitura que será solicitada por mim no curso. Tá bom? Então a ideia é essa, que o curso não seja cansativo, que seja um curso bem produtivo, que seja um curso muito prático, né, onde nós vamos ver as técnicas sendo postas em ação nas aulas, e que os irmãos possam exercitar. Ao se falar em exercício, também será necessário que os irmãos pratiquem aquilo que foi exposto aqui, e nós vamos fazer exercícios que vocês vão enviar para mim, para que eu possa avaliar como é que está o desenvolvimento individual de cada um. Tá certo? A outra coisa, há um módulo que nós vamos trabalhar, que é um módulo de grego para pregadores. Tá? Esse módulo de grego, ele não é um grego exaustivo, porque qual a intenção desse módulo de grego? É ensinar também aquilo que é o mínimo para que o estudante da Bíblia ele possa abordar o texto e verificar o significado de algumas palavras, como que o verbo se procede, o que aquela ação significa, o que aquela ação, por que aquela ação está acontecendo, como está acontecendo, de forma simples, que ele possa fazer uma interpretação coerente, sem que seja necessário ele recorrer por exemplo, algum comentário bíblico. Tá? Quanto a isso, eu não estou dizendo que nós não devemos recorrer a comentários bíblicos. Pelo contrário, nós devemos recorrer a comentários bíblicos. Mas a minha dica é, sempre faça isso após você ter estudado o texto. Então, se houver alguma coisa que seja muito difícil, que você realmente não esteja conseguindo, por seu próprio esforço, extrair do texto, então você vai e recorre a um bom comentário bíblico, e sempre, se possível, a mais de um, para não ficar com a opinião de um erudito só, certo? Então, eu vou logo mostrar os livros que eu sugiro que os irmãos adquiram para compor ou melhorar a composição daquilo que nós vamos falar aqui, né? Ir além do que vamos ver. E são basicamente 5 livros. Tá? Então, o primeiro livro é esse livro aqui, que é o Pregação Bíblica, de Haddon Robson. Pregação Bíblica. Este livro aqui, Como Preparar Mensagens Bíblicas. Como Preparar Mensagens Bíblicas, do James Braga. Esse aqui que é um clássico. Entendes o que lês. Aqui, Entendes o que lês. E um livro que os irmãos podem adquirir para ter acesso a questões históricas, né, sobre o método,
que é um livro de uma leitura muito tranquila, muito fácil, a cara do autor, a cara do reverendo Augusto Nicodemos, que é A Bíblia e Seus Intérpretes. Um livro muito bom e que vai fazer com que os irmãos aprendam alguns conteúdos aqui de forma muito prática, muito fácil, tá? O último livro que eu gostaria de indicar aos irmãos é o livro Grego, Noções do Grego Bíblico, Gramática Fundamental, do Lourenço Stélio Rega e Johannes Bergan. Johannes Bergan, tá? Então nós vamos ver aquilo que é de mais necessário, né, para se fazer um estudo no grego, mas se os irmãos quiserem, e eu aconselho que o façam, se aprofundar, esse é um excelente livro para que os irmãos possam dar continuidade aos estudos e, em caso queiram, me procurar até para a gente fazer um curso mais extenso a respeito do grego bíblico, caso os irmãos se identifiquem, tá? Eu vou deixar os links para compra desses livros na descrição do vídeo. Se os irmãos tiverem interesse, embora eu julgo que sejam necessários que sejam comprados esses livros, mas se os irmãos tiverem interesse, às vezes não há no momento uma condição apropriada, mas se os irmãos tiverem condição, que o façam, né? A compra é muito recomendada, tá bom? Sobre o conteúdo do curso, nós vamos trabalhar sobre como estudar a Bíblia. Nós vamos trabalhar métodos de ensino das Escrituras. E nessa parte de estudar as Escrituras, nós vamos aprender um pouco de grego, tá? E no fim de todo o conteúdo, nós vamos aprender a como estruturar um sermão, uma mensagem, um estudo bíblico para apresentar aos irmãos na congregação, tá? Se os irmãos tiverem alguma dúvida, o número do WhatsApp vai estar aqui embaixo. Aqueles que já fazem parte do curso também podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, no nosso grupo, para tirar qualquer dúvida, dirimir qualquer dúvida. E que Deus nos abençoe. E compartilhem o curso, né, para que o curso tenha mais alcance. Se inscrevam aqui no nosso canal. Cliquem lá no sininho para receber as notificações das próximas aulas. E compartilhem com seus amigos, aqueles que têm sede da Palavra de Deus, aqueles que são obreiros em alguma comunidade cristã evangélica, para que eles possam ter acesso também a um conteúdo para servir melhor a sua comunidade. Tá? Então que Deus os abençoe, fiquem na paz.